Preciso que vocês ajudem compartilhando, passando o link para outras pessoas, convocando as outras pessoas, para que juntos possamos falar desse assunto tão importante, tão atual, tão necessário, que é a questão do casamento. O casamento tem se tornado o assunto mais importante desses últimos dias no século XXI. Nunca foi tão necessário se falar de casamento bíblico quanto agora, onde as instituições, as questões dos partidos políticos, os ataques do diabo e de tantos lados, atacando a família, atacando os pilares básicos da formação da sociedade, principalmente dentro do conceito judaico-cristão. E nós que defendemos essa filosofia de vida, a gente precisa estar atento, porque estamos sendo atacados de todos os lados. Estamos sendo atacados a nossa fé em relação à existência de Deus e de Deus estar acima de todas as coisas. Estamos sendo atacados no princípio básico da célula matriz de toda a sociedade, que é a família. Estamos sendo atacados no poder dos pais em criar os seus filhos e também estamos sendo atacados no contexto do casamento, na união de um homem com sua esposa diante de Deus, diante de um altar, da forma que sempre aprendemos dos nossos pais. Nos últimos dias, todos esses pilares que são o centro de toda a sociedade, que mantém uma sociedade de pé, estão sendo atacados por fundamentalistas, por ideologias dos mais variados sentidos, né? E a gente precisa estar de pé para pregar a palavra, para ensinar o conceito bíblico de que ainda pode, sim, em nossos dias existir uma família perfeita, uma família abençoada, uma família regrada na fé e na palavra de Deus. Então você e eu somos testemunhas de que pode acontecer, sim, de uma família ser bem-sucedida em meio a tantos momentos de dificuldade, com a nossa fé erguida, com a palavra de Deus sendo honrada na nossa vida, com a família reunida debaixo do altar do Senhor. O afã é pregar a palavra e mostrar que a Bíblia tem razão, que a Bíblia tem resposta para todos os problemas que estamos passando. Estamos sendo atacados por todos os lados. A sociedade moderna não aceita mais os conceitos básicos de uma divindade acima de tudo, que é o nosso Deus, de um casamento sério, onde exista uma hierarquia do pai e da mãe, onde os filhos precisam prestar seus respeitos aos seus pais. Então, nesse ataque frontal à família, nós precisamos defender a família, e a base da família é o casamento. O casamento precisa ser bem regulamentado, bem firmado, bem estabelecido, bem alicerçado, para que essa família possa sobreviver. Um casamento perfeito, para que uma família seja montada de forma perfeita também, a fim de que todos possam estarem firmes diante de todos esses ataques frontais que a família tem recebido nesses últimos dias. Você que está passando problema na sua família, problema com seu esposo, com a esposa, problema com seus filhos, com seus pais, eu quero que você feche os olhos agora e vamos orar pela família do nosso país, pela família das nossas igrejas, pela família, porque precisamos hoje do apoio de Deus em nossas famílias. Nossas famílias estão sendo atacadas, muitos pastores hoje, tem pastor de tudo quanto é tipo. Eu confesso a vocês que eu já estou ficando meio envergonhado de dizer que sou pastor no meio de tanta porcaria que se levanta hoje como pastor. Me perdoem a minha indignação, o meu desabafo, mas eu já não estou suportando mais tanta indignação, tanta incompetência, tanta heresia sendo dita hoje como se fosse Bíblia, como se fosse doutrina, e tanta gente completamente incompetente para subir num púlpito sendo chamado de pastor.
É pastor que agride a esposa e depois vai dar glória a Deus como se nada tivesse acontecendo. É pastor traindo a família, traindo a esposa e depois sobe num púlpito com a cara mais deslavada possível, com um cinismo total, dizendo glória a Deus, como se não tivesse um pingo de temor de Deus, como se não conhecesse que existe um céu, como não soubesse que todos nós vamos comparecer diante de um juízo diante de Deus, né? Eu já nem falo tribunal de Cristo, porque essas pessoas eu não considero nem como crentes. Eles têm títulos de pastor, de pastora, mas só o sangue de Jesus para nos livrar de tanta heresia. E o povo que se chama povo de Deus é levado por todas essas idolatrias, por todas essas heresias que estão se formando em nossos dias, e eu estou apavorado de ver como é fácil iludir as pessoas, como as pessoas gostam de serem conduzidas pelo erro, pela idolatria, pela heresia, pelo fanatismo. É uma pena ver como é que as pessoas estão sendo manobradas facilmente, como um cavalo que você coloca o cabresto e guia o cavalo para onde quer, e as pessoas estão sendo levadas dessa forma. Então fica aqui o meu repúdio, a minha demonstração de desprazer de ver o que está acontecendo, né? Então, um homem que bate numa mulher, ele não é digno de nada na vida, quanto mais a sua própria esposa. Um homem que bate na sua esposa é indigno para qualquer outra coisa na sociedade, principalmente se for um membro de igreja. Pior ainda se esse infeliz, se esse indigno for chamado de pastor. Então, infelizmente, aqui fica a minha repulsa, meu nojo, meu asco contra essas coisas que estão acontecendo, manchando o bom nome de homens que morreram pela fé, morreram pelo Evangelho, que deram a sua vida para que a igreja permanecesse viva até hoje. E eu quero dizer a mesma coisa que Deus disse para Elias, quando Elias achava que já tinha acabado tudo, que já não havia mais solução. Elias se trancou naquela caverna e disse: Senhor, agora eu estou pronto para morrer, porque só eu estou sozinho, ninguém mais te segue, só existe o profeta de Baal. E Deus fez Elias saber que não era bem assim, ele estava com uma visão muito errada. Ainda existiam 7.000 que não tinham se curvado a Baal, que não tinham se deixado levar pelos deuses profanos, pela cultura diabólica dos amonitas, dos moabitas. Então eu louvo a Deus, porque ainda existem pastores sérios, igrejas sérias, e que estão pregando um evangelho sério. Mas quando eu boto às vezes na live de alguns pastores desses, que eu tenho certeza que a vida é séria, a gente vê lá, a visualização é bem pequena, a gente percebe que quem está acompanhando, os próprios membros da igreja não acompanham, os próprios membros daquela mesma denominação não acompanham quando é uma coisa séria. Mas quando é uma porcaria qualquer, uma idiotice qualquer, você vê as pessoas falando, divulgando, principalmente no meio podre da política, desse meio nojento, desse meio asqueroso que é o meio político no Brasil. A gente vê as pessoas se envolvendo com toda facilidade e se deixando levar por essas coisas que causam vômito aos nossos estômagos. Então, fica aqui o meu alerta desses momentos de igreja que estamos passando, para que você se levante os olhos para cima, porque o Senhor está chegando. Quando essas coisas começassem a acontecer, já começaram, diz o Senhor Jesus, no capítulo 21 de Lucas: olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então estamos chegando perto do grande dia do Senhor, e a minha oração é: a hora vem, Senhor Jesus, volta logo, o mais depressa possível. Por isso que Jesus disse: será que quando o Filho do Homem se manifestar, ele vai encontrar fé na terra? Cada vez mais a fé está sendo diluída por essas heresias, por essas coisas carnais, essas coisas vulgares, essas coisas asquerosas que estão tomando conta de muitos lugares que se dizem igreja. Mas fica aqui o meu protesto, que o Senhor permaneça conosco,
nos dando a bênção. Pense agora no teu esposo, nos teus filhos, nos teus pais, nos teus irmãos e vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por esta oportunidade que temos de vivermos um pouquinho da Tua Palavra, de discutirmos um pouquinho da Tua Palavra, que esta minha voz possa ser audível a muitos lugares, que muitas pessoas possam receber, Senhor, a leitura da Tua Palavra, que a Tua Palavra lida possa alcançar os corações e quem sabe em muitas famílias possa haver hoje um regozijo, muitos casais que estão com problema possam ter um reencontro, uma reavaliação dos procedimentos e eles possam ter uma renovação no conceito deste amor, desse relacionamento em nome de Jesus. Louvamos ao Teu nome por esta live, pela minha saúde, pela bênção de poder estar mais uma vez aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. No anterior, nós terminamos falando da obrigação da mulher, da sua submissão e da obrigação do marido, que é amar como Cristo amou a igreja. E eu terminei, inclusive, a live perguntando se o marido era capaz de dar a sua vida pela esposa. Se você, que é um pastor, você é capaz de dar a sua vida para salvar a vida da sua esposa, você seria capaz de doar um órgão principal do seu corpo para salvar a vida da sua esposa? Como diz vós, maridos, amai a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, verso 25, foi o que nós terminamos no nosso contexto da aula anterior. E agora vamos começar essa nova aula falando sobre algumas regras importantes para o relacionamento conjugal. Então, fica aqui o meu alerta para que nós possamos aprender um pouquinho, ao longo do tempo, como é que a gente foi adquirindo experiência. Eu tenho 43 anos de casado, me casei no mês que eu fiz 22 anos, né? Em mês de julho, eu fiz 22 anos no dia 2 de julho e me casei com a Carmelita no dia 29 de julho de 78. E estamos casados até hoje, esperamos estar juntos por muito mais anos, porque a nossa vida tem sido abençoada até aqui. Louvo a Deus, ela me deu 2 filhas extraordinárias, que eu amo demais, e as 2 também me deram 2 filhos queridos, que são meus genros, e estão também me dando, a mais velha já me deu 2 netos, né? É o Bernardo, que de vez em quando vocês veem ele aqui comigo, e o Benício, que já está falando vovô e vovó, né? E já atende celular dizendo alá, alá. Então eu não sei se ele tem alguma tendência árabe para achar que alá e alô é a mesma coisa, mas quando ele atende o telefone, ele fala alá, pensando que ele, né, vai ver que ele pensa que é muçulmano, mas com o tempo a gente vai ensinar ele que não tem Alá, é Jesus, e ele vai falar alô certo. Então eu louvo a Deus pelos meus 2 netos, estamos aí aguardando que Deus também dê mais um, agora também através da Lívia, que é a minha caçulinha, mas que também não está pensando em filho agora, tá trabalhando bastante, está pensando na sua vida lá. Então louvamos ao Senhor pela família que eu tenho e ao longo dos meus trabalhos com Deus, das aulas que eu dou em vários lugares, eu fui organizando uma espécie de questionário para que a gente pudesse trabalhar hoje com vocês. E a primeira coisa que eu queria que nós aprendêssemos hoje é o que está na palavra de Deus. Olha o que diz aqui Tiago no capítulo 1, verso 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então veja, todo homem esteja pronto para ouvir. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, o que significa que nós vamos ouvir mais do que falar. A gente consegue ouvir muito mais do que falar. Então, gritar não é falar mais. Gritar não é se fazer ouvir melhor. Se é necessário gritar, é porque você não está sendo ouvido como deveria. Então as coisas já estão começando a sair do controle, né? Então é importante você aprender a ouvir e falar menos. Também o escritor dos Provérbios, no capítulo 18, versículo 13, ele diz assim, responder antes de ouvir
é estultícia e vergonha. Então, responder alguma coisa antes de ouvir, você nem entendeu, você não ouviu a pergunta, você não deixou a pessoa acabar de falar para que você analise direito e você já vem respondendo e falando às vezes aquilo que você acha que entendeu do assunto, quando na realidade você não está entendendo porque você não captou a verdadeira sequência das palavras, porque você não deixou que a pessoa terminasse de falar o que estava falando. Então, saber ouvir é de suma importância. Então, num relacionamento, não só no casamento, mas numa amizade, num compromisso sério, ou quem sabe no trabalho, muitos problemas são solucionados quando você aprende a ouvir mais do que falar. Há um ditado interessante que eu sempre uso, que diz que até o tolo, quando está com a boca fechada, é sábio. É um ditado importante que deve ser aceito porque tem a ver com conceitos bíblicos. Então, saber falar é de suma importância, porque a boca ela pode distorcer o que a mente tenta falar. E muitas vezes você pensa em falar uma coisa e acaba por causa da irritação ou por causa da precipitação falando outra. O teu pensamento pensou uma coisa e você acabou falando outra. Então é muito cuidado na hora de falar e isso é um dos maiores erros que nós cometemos. Eu digo nós aí porque eu também cometo esse tipo de erro, às vezes me precipito no falar e sofro muito por causa disso. Porque quando às vezes eu falo uma coisa precipitadamente, de repente quando eu termino de analisar, eu digo, meu Deus do céu, não tinha nada que ter falado isso, eu falei tudo errado, eu não devia ter falado, e aí a gente tem que voltar atrás e se consertar, né? Então é importante demais. Olha o que o texto bíblico diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Então esse órgão tão pequenininho que Deus nos colocou aqui na boca, que parece que seria só para sentir o sabor, não, ela tem a capacidade de fazer com que os sons sejam elaborados e a voz possa sair, né? Então não depende apenas da corda vocal, depende também da língua, como a língua se movimenta na boca para que o som saia de forma perfeita. Não depende somente da corda vocal, senão nós apenas faríamos barulhos e não palavras audíveis com sons entendíveis, né? Então diz aqui o texto, olha, que a vida e a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza o que bem a utiliza como seu fruto, ele vai ter uma vida melhor. Então saber falar, saber no momento certo para falar é de suma importância. Isso você está lá no Provérbio 18, verso 21. Também ainda dentro dos provérbios, nós temos assim o texto que diz assim, olha, o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são liberados pelo conhecimento. Então veja, o hipócrita, ele com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são liberados pelo conhecimento. Olha o poder da boca. Então o camarada, ele quer prejudicar o outro, ele quer aniquilar o outro, ele percebe que o outro às vezes é melhor do que ele, então ele profere palavras de desmerecimento daquela pessoa, de desdém daquela pessoa, de rebaixamento daquela pessoa. E eu vejo que isso acontece em muitos casamentos. Eu percebo que isso acontece em muitos lugares onde às vezes o marido tem medo da sabedoria da mulher. Então ele tenta rebaixá-la. Ele tem medo da competência da mulher. Quando ele a conheceu, ele achou fantástica a inteligência dela, achou fantástico que ela fosse uma pessoa tão esclarecida, tão sábia, mas agora ele está achando que essa sabedoria que a esposa tem pode competir com a sabedoria dele. Então, alguns homens fazem isso, e isso é às vezes imperceptível a ele, mas ele tenta rebaixar essa mulher para que ele possa estar acima dela, se sentindo mais superior. Isso é
danificante, isso é prejudicial aos dois, porque a mulher vai se sentir sempre rebaixada e ele vai sentir sempre esse espírito de superioridade que é desnecessário num casamento. Basta o homem fazer o seu papel de homem e a mulher o seu papel de mulher. A mulher tem áreas que ela entende, que ela conhece melhor, que ela é muito mais sábia e que ela é que tem que definir, e isso é papel dela, se ela escolhe aquilo, se ela pensa naquilo. Mas eu conheço homens que brigam até por causa do papel higiênico no banheiro. Homens que, sabe, não têm noção do que é a vida, eles ainda não perceberam que a vida é bela e que viver é maravilhoso e que ter uma pessoa que ao lado é a melhor coisa do mundo, então eles brigam por causa da cor da geladeira, sabe? Eu não entendo porque certos homens brigam por causa da cor da geladeira, não consigo entender na minha cabeça. Para mim tanto faz se a geladeira é preta, azul, cor de abóbora, com bolinhas brancas, se está agradando a minha esposa, aleluia, glória a Deus. Então tem coisas que a gente tem que saber que são muito importantes da gente definir, sabe? Você não tem que rebaixar o outro para se sentir superior, isso é feio, tanto no homem quanto na mulher. Não se rebaixa o outro para mostrar superioridade, porque isso é falta de respeito. E a gente vê isso acontecendo nas pessoas. Não sei por que existem pessoas que têm esse negócio aí de se acharem machões ou então se acharem feministas, de mulheres que acham, não, eu domino meu marido, e aí acaba querendo falar mais alto do que o marido, passando à frente da autoridade dele como sacerdote da casa, e isso fica muito feio para quem está vendo e muito feio para o próprio casal. E o escritor dos Provérbios continua, olha o que ele diz aqui, ainda Provérbios capítulo 11, estou lendo alguns versículos do capítulo 11, eu li o versículo 9, agora vou ler os versículos 11 até 13, que diz assim, ó, pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Olha, pela bênção dos sinceros se exalta uma cidade. A cidade, não está se falando só do casamento, não, nem da pessoa amada, a cidade inteira. Mas pela boca dos ímpios é derribada. Então a boca dos ímpios pode derrubar uma cidade. Que poder tem a boca, que poder tem as palavras para se derrubar, para se humilhar, para depreciar, para fazer colocar a pessoa embaixo dos pés. Então às vezes as pessoas ferem demais com a boca. Você sabe, hoje já tem pastor batendo na mulher de frente para as câmeras, né? Que a gente está vendo vídeos aí sobre isso. E ainda mais aqueles que a humilham publicamente apenas para satisfazer seu próprio ego. Então é importante você saber isso. E o texto continua. O que despreza seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento, ele se cala. Ele fica calado, ele não coloca palavras de desprezo contra o próximo, ele não rebaixa o próximo, ele prefere se calar. E esse calar-se aqui é uma coisa que a gente tem que aprender. Eu confesso a vocês que eu também procuro me calar muitas vezes, porque são 43 anos de convivência, mas somos duas pessoas que pensam diferentes, que têm desejos diferentes e que têm projetos diferentes, não de vida, mas de outras coisas. Então, muitas vezes nós temos que debater assuntos, discutir coisas, o que vamos fazer ou comer, o que vamos vestir, sei lá o que, onde vamos fazer certas coisas, enfim. Se vamos dar apoio a um filho ou não, ao neto ou não, enfim, muitas vezes temos que discutir sobre os propósitos, não é? Então é importante isso aqui, olha. E o texto continua, o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Então, o que anda praguejando descobre segredo e fala para todo mundo e conta segredos que não deveria contar, porque a boca fala demais. Mas o fiel encobre os negócios. Ainda em Provérbios, agora capítulo 13, do versículos 2 e 3, ele diz assim, ó, o fruto da boca, cada um comerá o bem. Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Mas a alma dos prevaricadores comerá a violência.
Então veja, se a boca não souber falar dignamente, a boca vai fazer com que o indivíduo coma coisas boas ou esse indivíduo acaba sofrendo violências, porque ele está provocando a violência com sua própria boca. E isso tem a ver com tudo, não só com o casamento, mas com todo tipo de vida, de relacionamento, de amizade, de irmandade, vida entre irmãos, né? E ele continua no versículo 3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação, porque quem fala demais acaba tendo problemas sérios com a sua própria consciência e com a sua própria vizinhança, com seus próprios próximos, né? Porque ele acaba falando demais. Então, é importante controlar a nossa boca. Saber falar e saber ouvir estão dentro dos primeiros pontos da vida no sentido do ser humano. Saber ouvir e saber falar é importante demais para que a gente tenha uma sociedade perfeita e um casamento perfeito. O diálogo, ele é de ouvir e responder. Entendeu? Agora responde. Não entendeu? Pergunta e torna a analisar para poder entender. Isso é diálogo. Agora, gritaria não é diálogo, confusão não é diálogo, ignorância não é diálogo e principalmente pancadaria, aí mesmo é diálogo, é pouca vergonha, é diabólico, não entra na cabeça de um servo de Deus que alguém leve tudo na pancadaria, porque pancadaria não tem nada a ver com o conceito bíblico de respeito num casamento, certo? Também temos que entender o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, versículos 26 a 27. Ele diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Então você pode ficar irado, você pode ficar nervoso, você pode ficar marara, né? Extravasando aquela energia da sua ira, mas sem pecar. O que é pecar? Bater na pessoa, empurrar a pessoa, xingar a pessoa, usar nomes desapropriados em relação à pessoa, porque isso vai ficar no ouvido, isso vai marcar, isso vai machucar. Então nós podemos nos irar? Sim, a própria Bíblia está dizendo irai-vos. O próprio Jesus se irou, pegou um chicote, saiu botando todo mundo para fora do templo, então ele teve seu momento de ira? Teve. Ele botou todo mundo para correr? Botou. Isso aí quer dizer que ele não tinha sangue de barata, como muita gente acha que o crente tem que ter. Mas cuidado, para que o sol não se ponha na sua ira. Ou seja, você se irou, extravasou, agora volta ao normal, volta a uma situação de controle. Porque se você ficar descontrolado, o sol se põe na tua ira e aquilo se torna uma raiz de amargura, passa a ser um ódio e esse ódio descontrolado pode gerar consequências terríveis, porque ele vai te levar a ações terríveis. Então, um é capaz de matar o outro é capaz de revidar matando também. E existem famílias que se odeiam, como eu já falei aqui, a família de Isaac e a família de Ismael, que se odiavam porque o próprio pai não pôde botar palavras sábias entre os dois e acabou semeando contenda e ódio entre eles. E até hoje você vê Ismael lutando com Isaac, Esaú lutando contra Jacó. Até hoje eles têm ira contra um ou contra o outro porque deram lugar à ira. E o diabo tomou conta de tudo. Então o texto diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol na tua ira, não deis lugar ao diabo. Por quê? Quando você está irado, a tendência é falar muito e pensar pouco. E aí o diabo aproveita para entrar e tomar ocasião contra você. Então pense bem, cuidado com a ira, cuidado com a perda do controle. Você não pode estar fora do controle da sua situação. Você está nervoso, está irado com o que aconteceu, você não concorda com as coisas como estão, mas cuidado para não ultrapassar os limites estabelecidos por Deus na sua vida espiritual, para que o diabo não tome o poder completo e você se transforme um filho do diabo,
ao invés de ser um filho de Deus. É de suma importância que você observe isso aqui, porque não só no casamento, mas em qualquer outra área da sua vida, você também vai ter que ter a temperança do Senhor para saber se controlar no momento certo, para que você saiba ter uma palavra sábia. Por isso que, voltando para Provérbios, veja que eu vou no Novo Testamento e vou no Antigo Testamento, para que a gente tenha um conceito dos dois testamentos, para que ninguém fique me dizendo, o pastor Videira só fala de Antigo Testamento. Não, eu estou colocando dos dois lados, para que você perceba que o conceito é bíblico. Ele não é judaico, ele não é do Antigo, nem do Novo, ele é bíblico. Ele é centralizado no contexto da doutrina bíblica. E agora o escritor aos Provérbios, no capítulo 15, estabelecido como primeiro, ele diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É importante que você saiba isso aqui, é importante que você entenda que muitas vezes a tua resposta, ela pode acabar com a ira, ela acaba com o furor, ela acaba com o argumento do outro querer briga com você. Eu me lembro que eu estava com minha esposa, a gente estava indo para o médico e a gente procurava um lugar, eu ainda estava em condições boas para dirigir, hoje eu já não estou tanto. E a gente ia procurar um médico dela e a gente acabou na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, aí o endereço ficava e eu acabei passando um pouco do endereço. Na época eu tinha uma Toro, era uma picape grande, e eu olhei pelo retrovisor, não vi ninguém atrás e dei uma marcha ré. Bum! Bati no carro, num camarada pequenininho, num carrinho pequenininho que parou logo atrás de mim. Quando eu parei procurando o endereço, ele parou atrás de mim. Quando eu olhei pelo retrovisor da picape, eu não vi ninguém. Aquele carrinho pequenininho, era uma Fiat pequenininha. Atrás de mim eu não vi. Quando eu dei marcha ré, bum, bati no cara. O cara desceu completamente irado da vida. O senhor não está enxergando, o senhor não me viu aqui e tal. Eu apenas abri a porta do carro, falei, calma, meu senhor, calma. Eu dei ré indevidamente e eu devo ter amassado o seu carro. Fica tranquilo, eu tenho seguro e eu vou pagar o seu prejuízo. Fica tranquilo, vamos lá ver o que aconteceu. E eu fui lá ver, meu carro não arranhou, porque tinha um para-choque grande atrás, de ferro, mas o dele arranhou um pouco o capô. Eu digo, não tem problema, o senhor leva, tá aqui o meu cartão, o meu telefone, tudo direitinho aqui, o meu WhatsApp, o meu endereço, o senhor leva na oficina que o senhor quiser, veja qual é o orçamento e manda para mim e eu vou mandar o dinheiro para o senhor, não tem problema nenhum, o errado fui eu não devia ter dado ré, dei ré, e principalmente eu não devia ter batido no seu carro e bati. Conclusão, esse homem virou meu amigo, é meu amigo até hoje a gente tem o zap um do outro e manda correspondência um para o outro, ele é católico, eu sou evangélico, mas isso não impediu de que nós fizéssemos uma amizade e estamos aí juntos até hoje, conversando, batendo papo sobre várias coisas. Não criei um inimigo naquele dia, Deus me deu temperança, Deus me deu uma palavra branda. Eu poderia ter dito, poxa, cara, como é que tu para um carro atrás do outro, eu não te vi, tal. Mas não adianta, qual o argumento? Fui eu que dei ré, não se dá ré numa avenida principal e eu acabei batendo no cara, eu assumi minha culpa. E a palavra branda acabou derrubando a ira dele e pronto, resolveu-se o problema, certo? Então é importante que a gente entenda isso aqui, que não se pode dar lugar ao diabo, porque o diabo fica ali, ao derredor. Ele fica ali como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando um momento, buscando uma hora que ele possa entrar e destruir. Ele vem para roubar a tua alegria, roubar a tua paz, roubar a tua felicidade. Então não deixa ele entrar. Seja cauteloso e cuidado com o que você vai responder com as tuas palavras. Não dá lugar ao diabo é a melhor coisa que você pode fazer para ter um relacionamento perfeito, mais abençoado na presença de Deus. Amém? A outra coisa que eu tenho como conselho para te dar é cuidado com as grandes amizades. É muito comum que a gente passe pelas igrejas e tenha muita gente reclamando, poxa, a minha mulher tem uma amiga que ela fica conversando o dia todo e ela não me dá atenção. Ou então é o contrário, poxa, meu marido tem um amigo e ele sai para jogar futebol, ele sai para pescar com esse amigo e ele não me dá atenção. Então é importante que a gente entenda isso aqui. Cuidado com as grandes amizades.
Nenhuma outra pessoa pode ser melhor amigo do que seu próprio cônjuge. A melhor amiga ou o melhor amigo que eu tenho é minha esposa. Não pode ser outra pessoa. Se eu tenho outra pessoa como melhor amigo, a ponto de eu guardar segredos dela, alguma coisa está errada com o meu relacionamento. Ela tem que ser minha melhor amiga, ela tem que ser a minha melhor confidente, ela tem que ser a minha melhor cúmplice, ela tem que ter a minha melhor conselheira, ela tem que ser, e eu tenho que ser para ela da mesma forma. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada nesse relacionamento. Então é importante que você entenda, você quer sair para jogar futebol, ela gosta de futebol ou não? Esse futebol está atrapalhando o seu casamento, esse futebol está atrapalhando a sua convivência com os irmãos da igreja, os trabalhos da igreja, porque tem muita gente assim. No sábado ele sai para jogar futebol. Tem gente aí me vendo e sabe que eu estou falando deles. Tem gente que gosta muito de sábado ir para o futebol, mas domingo está morto, está cansado. Eu trabalho a semana toda, agora estou cansado para ir para a igreja. Mas para jogar futebol não ficou tão cansado? Para jogar futebol foi para lá, se arrebentou, machucou o pé, quebrou o cotovelo, se escangalhou o ombro, bateu com a cabeça, caiu no chão, não é? Se escorregou, se ralou. Isso porque estava jogando futebol. Agora, para ir para a igreja, está todo quebrado e aí não tem a mesma vontade, o mesmo propósito. Então, a mesma coisa é ir pescar. Cuidado com essa ideia de sair para pescar, vara à noite. Eu estava ali com meu amigo, com a minha amiga. Esse negócio de amigo é um problema sério. Então, o melhor amigo é o cônjuge. Aprenda isso aí, coloca isso no teu coração. Não abandone seu esposo para ficar conversando com a coleguinha. E não abandone sua esposa para ficar conversando com um amiguinho. Porque isso destrói casamento, destrói relacionamento, destrói a amizade de uma convivência que o casal tem que ter a dois. Então, cuidado com isso aí é de suma importância. Letra E. Não aceite ciúme como se fosse prova de amor. Meu marido me ama demais, ele tem um ciúme louco de mim. Não, isso aí não é amor. Ciúme não é prova de amor. Ciúme é prova de desconfiança. E desconfiança dos dois lados. Ele desconfia que a mulher pode traí-lo, porque no fundo, ele desconfia da sua própria firmeza de caráter. Aquilo que ele julga que a mulher pode fazer é porque ele mesmo é capaz de fazer. E o contrário também. Então, se uma pessoa é capaz de trair, ela julga que o outro também é capaz de trair. Se uma pessoa é capaz de matar, ela julga que o outro é capaz de matar. Se uma pessoa é capaz de mentir, ela julga que o outro é capaz de mentir. Sim, é sempre assim. As pessoas projetam nos outros aquilo que elas mesmas são capazes de fazer. Então, ter medo da esposa ir no mercado, da esposa ir conversar com as filhas, da esposa ir na casa de um irmão, é um problema seríssimo. Essas coisas que a gente vê aí de ciúme, que o camarada se apropria da pessoa, né? E é o próximo ponto que eu vou falar. Então, cuidado com ciúme. Ciúme não é prova de amor. Ciúme é uma tremenda de uma prova de incompetência, uma tremenda falta de respeito a si mesmo, porque se você se der o respeito, você vai ser respeitado. E se a pessoa que você ama, ela não é digna de respeito, ela também não é digna de ser tua esposa. Você casou com a pessoa errada. Então, peraí, se você casou com uma pessoa que você tem que ficar atrás das moitas vigiando para ela não te trair, então você já sabe quem ela é, infelizmente, né? Você aceitou, agora não tem outro jeito, certo? Você aceitou uma pessoa que não pode ser confiada, não confiável, né? Não é confiável. Mas isso, então, é importante você entender. Agora, cuidado com essa coisa de possessão. É o outro ponto muito importante que a gente tem que entender, que casamento não é posse. Você não tomou posse de uma pessoa. Você não casou com a pessoa para ser dona da pessoa. Você não casou com a pessoa para viver a vida inteira colado com a pessoa. E há uma lenda entre os índios Sioux, eles são índios do norte do Canadá, e eles tinham lá uma coisa interessante, que eles colocavam nomes nos filhos
daquilo que eles viam que era importante. Então o índio-chefe colocou o nome no filho, que seria o herdeiro, de Touro Bravo. E o outro chefe lá da outra tribo colocou o nome da filha de Nuvem Azul, aquilo que eles viam, achavam bonito. E um dia Touro Bravo quis casar com a Nuvem Azul. E eles foram até o grande chefe sábio da tribo para pedir conselhos. E eles foram de mão dadas, eles andavam pela tribo de mão dadas, o tempo todo de mão dadas. E o chefe da tribo disse a eles: eu quero que vocês peguem para mim o tipo de animal mais amável, que o casamento dê mais certo que vocês encontrarem. Qual o tipo de animal que vocês conhecem, que vivem juntos e constituem família juntos. E eles chegaram à conclusão que era um casal de pombos, porque existem pombos que realmente são fiéis, né? Então a pombinha é fiel ao seu. Então existem alguns animais que eles são fiéis, eles não casam de novo, não se misturam de novo, não são polígamos, né? E trouxeram então aquele casalzinho de pombo para que o chefe da tribo, o mais sábio, desse um conselho. E o chefe da tribo então pegou lá uma fita e amarrou a perna do macho na fêmea e botou os dois para andarem juntos. A primeira coisa que eles tentaram foi voar, mas com a perna amarrada não voavam. Com a perna amarrada não conseguiam, e agora um começou a puxar para cada lado, e um pombo puxava para um lado, a pomba puxava para o outro, a ponto de começarem a se machucar. Quando perceberam que um estava machucando o outro, agora começaram a se bicar, bicando para um matar o outro para poder se livrar daquilo ali. E aí o velho sábio disse: veja, tudo isso porque eles estão amarrados. Agora veja bem, foi lá, tirou a amarra e soltou os dois, e os dois bateram asas juntos e saíram voando juntos. E o velho índio então disse: veja, é isso o casamento, é voar um ao lado do outro com liberdade. É você voar porque quer voar, é estar ao lado de alguém porque você quer estar ao lado de alguém. Eu me lembro que pregava muito no sul de Minas, e uma vez me deram um pássaro bem pequenininho, ainda filhote, que havia caído do ninho, e o dono criava com um palitinho, ele botava na boquinha do pássaro, e eu me apaixonei por aquele pássaro e tal, e disse: poxa vida, que lindo. E ele disse: então eu vou dar para o senhor, pastor, o senhor pode levar para o Rio de Janeiro. Aí viemos com o pássaro no carro, aquela coisa toda, e eu trouxe o pássaro e dava todo carinho para ele botava ele na minha mão, e ele foi crescendo, e eu deixava a gaiola aberta. Ele saía da gaiola, ele vinha na minha mão, eu coçava a cabeça dele, ele ia dormindo a ponto de cair do puleiro, ele vinha, voava, andava na casa, voltava para a gaiola. Então ele sabia que a gaiola era uma proteção. Mas a gaiola aberta, toda noite eu fechava a gaiola para nenhum rato entrar, nenhum gato, nada pegar ele lá dentro da gaiola. A gaiola era um lugar para ele dormir, mas de manhã eu ia. Até que um dia eu viajei, e a pessoa que morava com a gente foi lá tentar abrir a gaiola, e ele deve ter saído quem sabe para me procurar e tal, e acabou sumindo e desapareceu. Então, casamento é isso, é você estar numa gaiola por livre e espontânea vontade. Você tem todo o direito de voar, você tem toda a selva para você voar, você tem todo o ar para você voar, mas você voa com liberdade ao lado de alguém que você quer voar. Essa pessoa também voa ao teu lado porque ama voar do teu lado, mas os dois têm liberdade para bater as asas, os dois têm liberdade para olhar em volta, os dois têm liberdade para pousar e comer e voltar ao voo. Ou como aquele pássaro que preferia estar comigo, embora tivesse facilidade para voar e viver a sua vida, mas ele gostava da minha companhia e ele gostava de se sentir seguro dentro da minha gaiola. Então, um bom casamento é isso, é a gente saber que tem todo o espaço do mundo para voar, mas gostar de estar na gaiola por causa da companhia do outro. Então, não é estar preso, amarrado, preso de forma que a gente tem que controlar o outro, é minha posse, se ele sair daqui ele vai me trair, ele vai me largar, eu não posso. Isso não, isso é coisa diabólica, isso é possessão, isso cria
traumas dos mais terríveis. Não, não, não. Quanto mais você ama a pessoa, deixe a pessoa livre, porque ela volta porque te ama. Eu trabalhei muitos anos no Ministério Bernardo Johnson e a minha função era levar o caminhão com Novos Testamentos e o material da cruzada que a gente usava, as apostilas da cruzada, e eu levava tudo no caminhão como um som da cruzada, porque o Bernardo Johnson ele gostava de um som bem especial, e eu controlava esse som junto com um eletricista, que era o Vicente, que já é falecido, já dorme no Senhor. Quem conhece aí do passado, o Ministério Bernardo Johnson vai lembrar Vitorino Silva e outros mais, Misael Passos, que era o regente, né? Era o Ministério da Música, e Eliel de Carvalho, que era o presidente, que coordenava as cruzadas, e outros mais que trabalhavam com a gente. E o meu trabalho era aquele caminhão. E uma vez eu me lembro de ter visto num para-choque do caminhão uma frase que me chamou muito a atenção. Ele dizia assim: vou porque preciso, mas volto porque te amo. Então, no para-choque do caminhão tinha uma frase que aquele motorista colocou para sua esposa: eu vou, eu viajo, eu saio de casa, porque eu preciso sair, eu preciso ganhar meu pão, eu preciso viajar, mas eu volto porque te amo. Então é importante a gente saber que às vezes a gente precisa viajar, às vezes a gente precisa bater as asas, às vezes a gente precisa ter um espaço para que a gente possa ter a nossa liberdade, mas estar junto é a nossa preferência. A gente vive junto por vontade própria e não por exigência, não por obrigação, não porque alguém vai nos punir, o raio vai cair na nossa cabeça. Não, não, essas coisas não são legais. Casamento é felicidade, casamento é prazer de estar junto. Então, cuidado, não faça do seu cônjuge uma presa sua, amarrada como se fosse um instrumento, como se fosse um bibelô, como se fosse uma coisa que você tem que trancar numa gaiola. Não, não. Saiba que muitos pássaros cantam na gaiola, não é porque estão felizes, é porque estão tristes, é porque estão chorando. O mais lindo canto dos pássaros geralmente é quando ele está triste, quando está se sentindo solitário. Então um pássaro canta para chamar uma fêmea, a fêmea canta para chamar um macho, porque ela está se sentindo infeliz, está se sentindo solitária. Então a gente tem que entender que muitas coisas são ao contrário daquilo que a gente imagina. Quanto mais eu prendo alguém, mais eu estou perdendo. Quanto mais eu tento fechar a mão, mais vai cair entre os dedos. Então, se eu abrir a mão de vez, aí que vai mais sair. E se eu fechar de vez, aí não fica praticamente nada dentro da mão. Então, o que eu faço? Eu vou colocando em forma de concha, e eu vou equilibrando, eu vou conseguir segurar muito mais do que derramar. Então é importante a gente ter cuidado com essas coisas. O amor é liberdade, porque o amor não suspeita mal, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo sofre, o amor faz com que o outro se sinta feliz, que tenha prazer de estar ao teu lado. Então você que está me ouvindo aí, faça com que a tua esposa sinta prazer de estar com você. Você que está me ouvindo, minha irmã querida, faça com que o teu marido tenha prazer de estar ao teu lado, que ele se sinta feliz de ter você como esposa. É importante a gente conquistar um ao outro para que o outro se sinta sempre prazer. Temos que ter muito cuidado, porque as brigas, muitas vezes, são brigas que são desnecessárias, que são brigas que podem ser evitadas, que são brigas que podem ser contornadas. Principalmente para eu que estou ficando velho, cada vez mais velho, mais ranzinza, mais falador, para minha velha também, que também não está novinha. Então, quanto mais o casal vai ficando velho, mais ranzinza vai ficando, e muitas coisinhas, mas é o jeito da gente viver, da gente se amar, porque somos dois velhos que estão há 40 e poucos anos juntos e esperam ficar mais tantos quantos o Senhor nos permitir. Mas isso não tem nada a ver com irá, com faltar com respeito, com ultrapassar limites, e a gente tem que entender isso com muita sabedoria diante de Deus. Então tome cuidado com as brigas, tenha cuidado, muito cuidado. Olha que Provérbios 17, verso 14 diz, ó, como
como o soltar as águias é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que seja envolvido. Então, soltar, perdão, não é águias, é águas. Como soltar as águas, quer dizer, você estava com a água reprimida e você solta. O que é que acontece? A água esvada. É o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Então, não deixa a coisa extravasar de vez, não abra logo as comportas para que vaze toda a água e torne logo o caldo. Não, saiba coordenar a sua vida, cuidado, não deixa vazar as coisas, contorne as coisas, é melhor dessa forma. Provérbios 10, 19, ó, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, quanto mais você fala, mais você erra. Quanto mais você fala, mais você libera coisas que não deveriam ser faladas, certo? Voltando agora para o Novo Testamento, Efésios, capítulo 4, versículos de 29 a 32, diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E cuidado que aqui muita gente traduz isso aqui como se fosse palavrão, xingamento, não. Palavra torpe é palavra distorcida, palavra completamente com duplo sentido, palavra que a outra pessoa não compreenda o que você está querendo falar. Então, é importante que você tenha capacidade de falar da forma correta, da forma certa, para que não dê dupla interpretação. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Então, se você acha que essa palavra que você vai dar, ela vai trazer contenda, ela vai trazer desentendimento, as pessoas não vão entender bem aonde você quer chegar, é melhor que você não fale. É melhor que você deixe passar do que você falar e trazer destruição. A tua boca tem que ser usada para trazer a edificação, é o que o texto está falando. Então não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, cuidado que quando você profere palavras, você pode estar entristecendo o Espírito Santo. Aquilo que você fala pode estar entristecendo a Deus, entristecendo a pessoa que está ouvindo, entristecendo a todo mundo e às vezes até os vizinhos, né? Porque tem gente que grita igual não sei o quê. Então, é importante que você saiba que o Espírito Santo pode estar sendo entristecido por tudo isso que você está falando. Né? Então, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados até o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a melhor forma de conviver é perdoar. É andar a segunda milha, é ceder ao outro lado da face e é tentar compreender os porquês das coisas. Por que fulano fez isso? Tente ser o mais empático possível. Tenta compreender por que fulano fez e não tentar julgar, né? Tentar analisar, aí fica difícil. Não, tente chegar aos porquês, porque sempre tem um porquê nas coisas. Tem um porquê dos pássaros voarem, tem um porquê do vento soprar, tem um porquê da chuva cair, tudo tem um porquê. E é importante nós vivermos nesses porquês para que possamos respeitar os momentos uns dos outros. Vamos ter que parar por aqui, nosso tempo foi embora. Eu esperava terminar esse assunto hoje, mas vocês vão me dizer, de acordo com os comentários de vocês, de acordo com as opiniões de vocês, se nós devemos continuar. Eu acho que ainda tem coisas para nós falarmos sobre essas dicas, né? E tentar terminar esse assunto, então, na quarta-feira que vem. Eu espero que você ajude, divulgue esse trabalho, compartilhe com mais alguém esse trabalho e me ajudem a divulgar também no YouTube, PR Jorge Videira, no YouTube,
está parado praticamente lá, a maioria não está entrando lá, não está visualizando os vídeos e também não está compartilhando. A gente precisa que esse canal também cresça no YouTube, né? Então, eu peço a colaboração de vocês, o compartilhamento é importante, passe essa mensagem para outras pessoas. Se você se sentiu abençoado, abençoe outras pessoas. Mas se você está achando que eu estou chovendo no molhado, que esse trabalho não está surtindo muito efeito, coloque aí também a sua sugestão. Se quer que a gente troque o assunto por um outro assunto, também é importante que você coloque sua opinião. Eu quero ouvir você, porque a função desse trabalho é a Bíblia trazer respostas, não é eu falar o que eu acho que tem que ser, é a Bíblia trazer resposta para aqueles que estão querendo respostas. Amém? Fecha os teus olhos. Você que está com problema na família, mais uma vez, eu quero que você pense agora no teu filho, na tua filha, no teu sogro, na tua sogra, enfim, vamos agora orar pela família em nome de Jesus. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, queremos pedir pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pelas nossas esposas, pelos nossos parentes, nossos genros, nossos sogros, nossas sogras, enfim, Senhor, a tua igreja e toda a parentela da tua igreja, queremos que tu venhas, Senhor, abençoar, para que tenhamos uma convivência perfeita, para que, através do ensino da tua palavra, nós possamos ser pessoas melhores, de convivência melhor, para que sejamos amados e respeitados e aprendamos também a amar e respeitar o nosso próximo. Que a nossa família seja abençoada, que a tua palavra seja sempre o nosso esconderijo secreto e que possamos aprender do teu Espírito a conviver melhor com aquelas pessoas que nós amamos. Fica conosco, que o teu Espírito nos guarde sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que ficou conosco. Não esqueça de colocar aí a sua opinião, não esqueça. Às vezes um coloca a opinião, e fulano, como é que tá? Eu fui na vovó, eu fui na titia, e não conversa comigo. É importante que você diga para mim o que você achou, o que você entendeu, ou se você gostou, se não gostou, ou se você tem uma sugestão, coloque aí a sua sugestão. A tua pergunta é importante para que a gente possa cumprir a função dessa página, que é dar respostas bíblicas, porque a Bíblia tem respostas. Amém? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor para todos, tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.